E ela Shabab, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edvan falando, começando mais um Inshallah Podcast, trazendo para vocês história de pessoas que decidiram sair de seus países e construir suas vidas, longe de seus familiares, seus amigos. E hoje eu trago para vocês uma dessas histórias incríveis, com o nosso convidado de hoje, Murilo Tavares. Fala aí, Murilão. Tudo bem? Tudo- Poxa, obrigado aí pelo convite. Eu estou muito feliz aí de estar aqui hoje para contar um pouco da minha história, minha trajetória até aqui e acompanhei os seus episódios anteriores também. Poxa, que legal, cara. Que satisfação estar aqui e participar e contribuir isso de uma forma, enfim, na íntegra. Ah, que bom, cara. Eu que agradeço, né, você ter aceito o nosso convite. Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade aqui, da gente estar podendo passar um pouco da nossa história aí para a galera aí, falou? Vamos lá então, bater um papo? Vamos, bora. Cara, conta aí pra gente, da onde você vem no Brasil e o que você fazia lá antes de vir para cá? Bom, eu sou do sul de Minas Gerais, de Pouso Alegre, e antes de eu vir para cá, eu morava em São Paulo, eu dedicava a minha vida e parte dela ao jiu-jitsu e eu também trabalhava. Eu fazia alguns trabalhos como modelo comercial, mais para ter uma renda a mais, mas o foco mesmo sempre foi o jiu-jitsu. Jiu-jitsu eu comecei bem novo, eh na casa de uns 11 anos de idade, 10, 11, eu tive a primeira introdução com o meu professor, né, que é o Ribamar, na quando ele deu aula de educação física pra gente no colégio, e desde então me ingressei no jiu-jitsu, e jiu-jitsu sempre foi o que eu fiz de melhor. Basicamente é isso. Pô, legal, legal. Então você começou cedo, né, no jiu-jitsu, né, e conta um pouco pra gente aí como que foi você vir pra cá. Você, na verdade, já imaginava sair do Brasil com o jiu-jitsu ou sem o jiu-jitsu, fazendo outra coisa? Como É, que na verdade vim pra cá e o começo do jiu-jitsu eram coisas totalmente distintas, né, pelo menos pra mim, eu nunca imaginava que eu ia conseguir chegar aqui através pelo jiu-jitsu, né. Então assim, comecei por conta, ocasionalmente, eu tive a sorte de estar no lugar certo, com a pessoa certa, e desde então eu comecei a me dedicar muito no jiu-jitsu. Quando ainda mais novo, eu sabia que jiu-jitsu ia ser uma ferramenta que eu poderia dar sequência de vida. Nunca fui bom, assim, acadêmico na escola, nunca consegui, enfim, me dedicar. E com o jiu-jitsu eu sabia que era uma ferramenta que eu tinha para o futuro. Então, ainda novo, eu me dediquei muito nas competições, infanto-juvenil, depois no juvenil. Me mudei cedo também para me dedicar ao jiu-jitsu para São Paulo. E eu tive uma grande bagagem, né, que com 16 anos eu me mudei para São Paulo de juvenil, azul, treinava na Aliança Matriz mesmo, com o Fábio, e eu vivi, assim, aquela época golden da Aliança, com vários faixa pretas, assim, campeões mundiais, uma galera sinistra, e eu tive uma vivência muito forte do jiu-jitsu, né. Mas infelizmente no meu primeiro ano de adulto, mais para o fim do ano, eu tive uma lesão que me deixou um tempo fora do esporte, aí eu acabei tendo que voltar para Minas, e eu passei um tempo lá, me dediquei em outras coisas nesse meio do caminho, não estava muito satisfeito com o que estava acontecendo, voltei para o jiu-jitsu novamente, com meus 21 anos de idade, e me dedicando, assim, integralmente. Tive alguns, campeonatos de grande relevância nas faixas coloridas, eu ainda era azul, né. Meu primeiro ano de azul, como eu não tinha, não fui campeão, né, naquela época eles vinham muito como segurar o aluno, né, para ter, enfim, resultado relevante. Não fui graduado e com a lesão me afastei, voltei de novo na azul, e logo em seguida com a roxa. Fiquei 2 anos em São Paulo novamente, voltei pela segunda vez, só que dessa vez eu estava na Aliança, na Moca, junto com o Casquinha, e depois de um tempo, o Ribamar já estava aqui, já fazia um tempo, e eu tinha 2 caminhos que eu estava meio que
escolhendo, assim, né, em dúvida. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ir para o México, que eu ia tentar a vida lá, né, fazendo o que eu estava fazendo, o que eu estava vinha feito em São Paulo na época, que era conciliando os trabalhos de modelo comercial junto com o jiu-jitsu, e lá tinha alguns amigos que eu sabia que estava lá e estava tendo, enfim, estava legal o que eles estavam fazendo. Aí o Riba parou e falou assim: "Não, vem pra cá, a gente tenta, se você se adaptar, se você gostar, aí você começa a vida aqui". Querendo ou não, aqui era, enfim, financeiramente falando, era algo surpreendente, né, é algo que a gente nunca tinha, vivenciado isso antes, né, quem só trabalhava com jiu-jitsu, pelo menos no Brasil. E quando eu vim pra cá, aconteceu meio que tudo rápido, assim. Vim pra cá de roxa, lutei alguns campeonatos, já fui graduado a marrom, eu tive a chance de fazer a entrevista, aí eu passei e eu comecei o projeto do Norte que estava se iniciando, nas escolas. E aí eu me entre e eu consegui, enfim, começar esse meu caminho Hum. e vão fazer já 10 anos que eu tô aqui no país. Caramba, cara, que que história. É, cara, pô, infelizmente no Brasil tem a gente tem um pouco desse problema. Eu mesmo não me dediquei 100% ao jiu-jitsu, principalmente pensando nisso, em lesão. Pô, sempre fui de renda muito baixa, né, tinha que estar correndo atrás, sabe, para estar ajudando em casa. Então eu pensava nisso, que se eu me machucasse sério, eu teria muito problema. Primeiro que seria minha recuperação, meu tratamento, cirurgia, não sei, né. E o outro problema seria, tipo, de não trabalhar para estar ajudando em casa no mesmo do mesmo jeito, né. Então, eu tive muito receio, né, de cair de cabeça no jiu-jitsu igual muita gente aí faz. Pô, eu aplaudo essa galera. Pô, tem gente que vai para o sinal aí vender bala, vender água, sei lá o que, para conseguir lutar um campeonato que não é fácil. Pô, tu gasta muita grana com estadia, alimentação, com o próprio campeonato pagando ali, né? E rezar para não ter nenhuma lesão grave, né? Então, eu sempre pensei nisso. Então, eu acabava ficando ah, bem receoso, né, de fazer. Mas a gente sabe que a história do jiu-jitsu, para quem consegue engrenar, pô, o jiu-jitsu está salvando vidas aí, tá espalhando pelo mundo todo, igual você falou do México aí, mas em outros países tá bem popular mesmo, ah, contratos aí com o próprio governo contratando pessoas. Eu acho que isso daí tá ajudando bastante a galera, né, do jiu-jitsu. Pô, muito muito legal mesmo. E, pô, então você chegou aqui com que idade mesmo? Eu cheguei com 22 para 23, 22 para 23. né. Caramba, chegou novinho aqui, né. Cheguei novinho, confesso que sim, mas com a rotina daqui, eh, já tô meio que já Desgastado. pois é, É. é. Mas conta aí pra mim, pra gente aí, como que foi esse trabalho aqui, esse tempo que você ficou aqui, você, ficou na casa de amigos, teve ajuda, trabalhava por fora aqui antes de entrar na empresa, como que foi? É, não, como eu havia mencionado, as coisas aconteceram bem rápido para mim, mas foi o time mesmo. Hum. Quando eu cheguei, o projeto estava para se iniciar e as vagas estavam abertas, e eu fiz a entrevista, já fui aceito, e mandaram um contrato e tudo mais, em questão de semanas, e eu já estava, assim, engatilhado para começar a trabalhar. Cheguei, pelo Ribamar, fiquei na casa dele nos 3 primeiros meses, e foi o tempo certinho de começar o projeto e eu me mudei para Ras Al Khaimah. Morava em Raque, fiquei lá bastante tempo e foi isso. Trabalhava em Raque
e dava aula na primeira escola que eu comecei, era em Umalquim, eh, e enfim, gostava bastante. Fui morador do Minauarabe no começo, aí no começo também teve a oportunidade de trabalhar no clube, né, no Emirates, e eu dei aula lá por muito tempo, junto com o Aruba, e nós inclusive morávamos juntos, e tudo começou dali, né. O que que acontece? Eu tive a visão desde o início que tudo isso que estava acontecendo podia ser mais, né. Desde antes de eu vir para cá, eu sempre pensei meio que amplamente. Desde criança eu soube que a vida do jiu-jitsu, por conta de lesões ou por N fatores, eh, funciona não para todo mundo, e eu sempre tive que diversificar como que eu ia fazer minha fonte de renda, né. Então, assim, bem no começo, quando eu cheguei aqui, eu lembro, assim, claramente, no grupo de pessoas mudando para hack, e assim, foi muito difícil a gente conseguir juntar um dinheiro ou ganhar um dinheiro assim, né, que é o nosso salário, que enfim, quando chega pra cá, sem nada. Aí eu via pessoas perto de mim, cara, literalmente falando ao oposto do que eu imaginava, e isso aí me serviu de combustível, né, porque lembro que um rapaz falava assim: "Cara, vim aqui pra torrar 1.000.000". Deu: "Cara, não, eu vim aqui pra salvar 1.000.000, cara". Ele: "Não, isso aqui é temporário, não sei o quê, eu quero fazer tudo que eu posso fazer". Eu falei: "Pô, é legal ouvir isso porque cada um fecha a sua conta, obviamente. Eu não tô aqui querendo falar o que é certo e o que é É, errado". com Então, assim, certeza. foi uma escolha minha que eu vivi de perto e falei: "Não, quero fazer ao contrário". Então, assim, desde o começo, né, eu e o Aruba, como a gente tinha uma rotina bem parecida, nós morávamos juntos num estúdio, então, assim, o nosso custo de vida era muito baixo, eu consegui salvar o máximo do possível, né, nos meus primeiros anos aqui, e isso foi também algo que eu estava preparado, né. Eu falo que, cara, é é caminhar que os caminhos se abrem. E pra você caminhar, cara, você tem que estar preparado também. Eu acho que muita gente que eu vejo aqui, né, que eu já vi nesse longo tempo de caminhada, muita gente chega aqui e se acomoda, entra na zona de conforto de uma forma que, eles estão no ápice da vida. Eu concordo, tem muita gente que, sabe, sofreu muito para chegar até aqui, não teve condições nenhumas para ter essa vida que a gente tem aqui, mas assim, pra mim foi só o começo. E desde lá pra cá eu venho, enfim, com esse mindset aí, nunca mudei e, enfim, isso aí eu levo pra mim. Foi algo que eu construí desde pequeno, assim, sabe. Eu sempre via com essa dificuldade que eu tinha na escola, e essa comparação que eu tinha dentro da minha casa, que eu tenho uma irmã mais velha, médica, formou em federal, assim, tinha excelentes resultados acadêmico e todo mundo me comparava a ela e tipo assim, então desde criança eu tive que que tomar algumas, que ter algumas escolhas que eu saberia que eu tinha que fazer algo no futuro. Então, basicamente é isso. Eu acho que grande parte foi do que eu vivi e escolhas, oportunidades, lugares certos, pessoas certas. E é isso, cara. Graças a Deus, assim, eu tive grandes pessoas que apareceram no meu caminho desde de criança pra cá. E sem dúvida, o jiu-jitsu, o Ribamar me conduziu de uma maneira, assim, cara, fora do normal. É, cara, nossa, que história. Eh, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né, e foi o que você falou aí, pô, muita gente tem uma cabeça, pô, vou aproveitar isso daqui, não sei o quê, só que você já pensa diferente, né, pô, você tem família, então você pensa mais à frente, você pensa a longo prazo, né, então isso daí é uma coisa louvável, porque a gente tem que sempre estar pensando no futuro. Então a gente tem que construir e aproveitar as oportunidades. Foi o que você fez, né?
e ainda faz, pô, chegou aqui novo, pô, mas tá pensando muito além, né, isso daí, cara, que a gente realmente tem que fazer. Pô, não vai deixar de viver a vida, com certeza, mas tem que correr atrás realmente dos seus objetivos, dos seus sonhos, e e é isso mesmo. A gente não pode deixar a oportunidade, o tempo passar. A gente tem que estar aproveitando ali a todo momento. E, pô, cara, muito legal mesmo. Fazer uma outra pergunta aqui, sobre quando você chegou, você eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. Você já sabia falar o inglês já ou foi na marra aqui também igual muita gente faz, né, acontece? Fala aí. Cara, eu sabia muitas palavras. Hã. Desde de mais novo eu sempre gostava de jogo online. Eu tive uma época aí da minha vida, bem no começo que eu comecei no jiu-jitsu e eu também, enfim, tinha uma grande dificuldade na escola, então eu ocupava muito meu tempo com jogos online e jiu-jitsu. Então eu cheguei aqui com bastante vocabulário em termos de palavras e e, enfim, mas o inglês mesmo foi indo aos poucos. Uma coisa eu nunca tive vergonha de me expressar e eu sempre tive curiosidade de ir atrás. E tem um fato bem legal que aconteceu no começo, que, cara, quando eu entrei na empresa, a empresa estava passando por um breve momento que eles estavam precisando alocar alguns professores num projeto diferente, que não era relativamente com o jiu-jitsu, era com o PI, né, professor de educação física, e aquilo lá, cara, me fez, evoluir muito e muito rápido. Porque, assim, eles me colocaram numa posição que não era pra estar lá, de certa forma, mas sabe, a oco a ocasião faz o ladrão. Eu tive que aprender e eu quis isso. Eu tive que fa eu tomei essa escolha, né, eu tive que, enfim, me colocaram lá, então vamos assumir isso aí de verdade. E eu lembro que foi muito rápido, que eu falava com convicção, eu dava uma estudada, eu me preparei para fazer isso, né, mas foi relativamente por conta dessa situação. E depois, né, logo no início, né, que eu tô aqui já fazem mais ou menos, deixa eu ver, no final dos meus 2 primeiros anos eu encontrei a minha esposa, né, a Alissa, ela não é brasileira, ela é do Canadá, e desde que a gente tá junto, meu inglês evoluiu bastante. Eu acho que grande parte do meu inglês hoje, com certeza, é por conta da convivência. Pô, legal, legal. É, cara, é tipo, isso daí que você falou é uma coisa que eu gosto muito de passar isso para as pessoas, que a gente vê muita gente reclamando de trabalho, de não sei o quê, mas primeiro, você se propôs a trabalhar naquilo. Pô, mas não era isso que eu me propus a trabalhar, era para trabalhar de um jeito, sei lá o quê, e você vê as pessoas reclamando, reclamando. Ah, cara, você tem que aproveitar aquilo ali que você está fazendo e dar o seu melhor, né. Eu trabalhei em empresas, eu era mecânico industrial no Brasil, trabalhava lá, trabalhei em 2 empresas grandes, e nessas empresas, ah, não tinha todos os recursos para a gente entregar o nosso trabalho, mas a gente tinha que entregar o trabalho. Então, pô, a gente dava o nosso máximo ali para fazer o que tinha que ser feito, né. Aí você para ver, pô, muita gente reclama: "Ah, não, é a empresa que tem que fornecer isso. Ah, não, é a empresa que tem que fazer isso". Mas, pô, se você sempre esperar, você nunca vai ter um bom retorno, né. Aconteceu uma vez que a empresa que eu estava fechou as portas, literalmente todo mundo saiu. Eu fiquei, eu acho que uns 6 meses desempregado, e alguns amigos meus conseguiram, emprego em uma outra fábrica, e e era bem difícil de entrar lá, tinha que fazer prova, nossa, e a prova era bem terrível mesmo. Pô, todos eles me in me indicaram,
Mas por quê? Ah, porque eu fazia um bom trabalho, sabia trabalhar em equipe. Os caras eles me conheciam, né. Se eu fosse um cara que, pô, não gostasse de trabalhar, tivesse reclamando, acho que ninguém iria me recomendar, certo? Então, acho que a partir desse ponto você já começa a abrir portas, sabe? Quando você faz acontecer as oportunidades. Eu consegui entrar nessa empresa por indicações desses meus amigos, e lá nessa empresa eu tinha uma função que eu dependia de outro trabalhador para eu fazer ela. Pô, eu lavava uma peça lá que eu precisava da empilhadeira. Aí eu ficava assim, caraca, toda vez tinha que ir lá, pedir o cara para sair da função dele, que ele estava trabalhando, para pegar a peça para mim, para eu poder fazer o meu trabalho. Só que nem sempre ele estava disponível. Tinha dia que ele estava muito acelerado na correria e eu não conseguia fazer meu trabalho. Aí, pô, muita gente iria reclamar ou então ia deixar para lá. Eu peguei, fiz um curso de empilhador. Cheguei lá, botei o diploma na mão do meu supervisor lá, ele ficou, assim, espantado olhando para mim, ele falou: "Caraca, tu fez o curso?" Falei: "Pô, fiz, cara, eu dependo disso aí, eu preciso trabalhar, eu tô aqui para fazer isso", né. E muita gente: "Pô, tu é maluco, é a empresa que tinha que dar isso para você, que não sei". Pô, não, cara, eu quero fazer o meu melhor, eu quero trabalhar, eu quero mostrar o que eu sou capaz, entendeu. Então eu vou. Pô, para mim não custou muita grana fazer aquilo ali, sabe. Então peguei e fiz, por que não? Eh, Enquanto muita gente reclama, cara, você tem que fazer, faça, entendeu, porque isso daí sempre vai ter portas abertas para você, sabe. Então, pô, é uma coisa que eu carrego para mim, muito isso. E, pô, muita gente fala: "Caraca, Divan, caramba, pô, tu tá lá em Dubai agora, que não sei o quê", mas é isso, as oportunidades que vão abrindo, você vai fazendo um bom trabalho e as pessoas têm o reconhecimento disso. Então isso daí tu carrega para a vida toda, né. Pô, muito muito maneiro mesmo isso daí que você falou. Bom, aqui, cara, você falou que começou a trabalhar na empresa, mas você também começou uma empresa aqui, né, começou a fazer é o que mesmo? Desculpa, É, você eu você trabalho com açaí. com açaí. É. Mas, pô, você já trabalhava com isso lá no Brasil ou não? Ou como que surgiu isso? Eu nunca trabalhei com açaí no Brasil, mas como o açaí é bem próximo à nossa comunidade, eu sempre vivi próximo ao açaí Hum. e sempre achei muito legal, não só o produto, mas por conta da comunidade, né, em volta do açaí. Eu lembro que desde pequeno, quando a gente ia competir, a gente, enfim, ah, nós íamos lutar a etapa do Paulista naquele ginásio chamado Baby Barione, que é em São Paulo, e tinha sempre o Clebão que ele, tinha marca de kimono, vendia açaí e era sabe, foi o nosso primeiro contato com açaí, a galera lá de Minas, e a gente, pô, sempre comprava e via e não sei o quê. Aí depois teve a primeira loja, a segunda loja lá na nossa cidade, e aquilo lá sempre lotado, sempre movimentado, um fluxo muito grande de pessoas, assim, e eu sempre achei legal o tema açaí, né. Só que assim, esse empreendedorismo vem não por agora, desde quando eu era mais novo, eu sempre trabalhei paralelo o que eu fazia, e eu levei muito a sério uma época da minha vida, quando eu voltei para Pouso Alegre pela segunda vez, e eu comecei a atravessar alguns produtos, né, rurais que eram eu ia lá nas roças e comprava mandioquinha salsa, batata doce, inhame, a gente lavava em coxo, né, que era a forma de lavar por conta para não estragar, colocava nas caixinhas e vendia para Ceasa, para supermercado e tudo mais, então era um processo bem árduo aí que a gente fazia desde da colheita para pagar um pouco menos, terceirizava a lavagem, mas estava lá e fazia as entregas, e eu vivi isso bem de perto, né, como que é fazer um business, como que é legal trabalhar com comida e tudo mais. E confesso para você que tem um grande amigo meu
que fez parte aí da minha vida por um tempo, que ele estava no ramo de açaí e eu aprendi com ele o começo. Só que de lá pra cá, né, uma coisa é você ter uma vivência, né, você ver, que eu vi, eh, e você aplicar o business aqui é completamente diferente, né. Então assim, esse business começou com uma vontade, um desejo, uma ambição e literalmente, eh, eu e minha esposa, né, a minha esposa ela já ela trabalha há muito tempo em uma empresa e ela teve uma experiência de estar acompanhando como que abre alguma loja aqui, loja física mesmo, nada a ver relacionado com alimentação, produção e fabricação, mas ela meio que sabia, assim, o caminho, né. Aí juntou o verdadeiro campeão, né, que é a técnica com a vontade de vencer. E basicamente é isso. Eu acho que, se não fosse ela, nada isso ia acontecer, e também se não fosse a minha ideia e minha vontade, nada isso ia acontecer também. Eu quis já começar como fabricação, porque eu sabia que ia ser algo totalmente diferente, e no médio para longo prazo, a gente ia realmente ter um poder, assim, muito maior, por conta de N fatores, né. Então, assim, eu tinha essa visão e, como eu falei no começo que eu vim, eu salvei o máximo de grana possível para isso acontecer. Eu sabia que na hora certa as coisas iam acontecer e eu tava lá, focadaço. Nossa, cara, que maneiro. Esse contato aí do açaí, hã, é muito difícil, você trazer o açaí de lá do Brasil para cá? É como que eu vou dizer? É complicado esse processo? Ah, cara, hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis, né, mas no começo, sem saber o que vai acontecer, é muito mais difícil, né. Você tá vivendo aí agora como que é estruturar alguma coisa, você sabe. Você tem informação hoje que você não tinha um mês, 2, 3 atrás, então era uma incógnita, né. Então pra gente foi a mesma coisa também. No começo a gente não sabia, eu literalmente comecei sem saber o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo, foi literalmente assim, na tora, na cara, na coragem, mas aquele pensamento convicto, né, que isso vai dar certo. Isso é uma coisa que eu carrego minha, né. A minha esposa no começo, né, com as dificuldades, que a gente teve muita dificuldade para chegar até aqui. Nós começamos a empresa um pouco antes da pandemia, então eu trabalhava na empresa que eu comecei aqui, eu me desliguei da empresa para literalmente montar a operação do açaí. Começamos, estava no meio do caminho, surgiu a pandemia, então, assim, nós já estávamos com a warehouse em construção, nós já tínhamos pago muita coisa, e aí veio a pandemia, teve que tudo, sabe, frisar, ficar parado, lockdown e, sabe, com investimento muito alto que nós já tínhamos. Aí foi Deus, cara, eu tive que me virar nos 10 para fazer isso acontecer, aí foi empréstimo aqui, empréstimo no Brasil, empréstimo no Canadá, peguei dinheiro com familiares, peguei dinheiro com amigos, e foi assim, foi por Deus, cara. E aos poucos as coisas começaram a ir, né. Então assim, foi muito difícil para estruturar a empresa, foi muito difícil para você começar a produzir, meu caso eu produzi, aí as coisas começaram a dar um pouco certo, aí agora é hora de vender, né, que é mais difícil ainda. Então, assim, foi tudo junto, assim, né, ao mesmo tempo e sem ter uma experiência, então foi tudo que no meio do caminho mesmo. E cara, é o processo, quando você acredita e você tem tudo isso, é inevitável, cara. É como você aí falou um pouco antes aí relacionado à experiência que você teve aí do emprego, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a partir do momento quando você encara para fazer alguma coisa, né, você pessoa mesmo, você tem que ter um código de conduta teu, cara, que é inadmissível você
perder para você mesmo. Então, assim, tudo que você faz, você tem que fazer para dar o seu melhor, independente se for certo ou se for errado. Porque se for errado, é igual no jiu-jitsu, cara, você não perde, você tá aprendendo. E tudo isso é vivência que faz você te levar para um caminho que você escolheu. Então, assim, no final das contas é você com você mesmo. Você sabe o que é certo, o que é errado. Aí vai de você assumir isso, meter a cara e fazer. Agora, se você for esperar chegar até você, é muito difícil isso acontecer. E se chegar até você, você não vai estar preparado, porque você não vai ter vivência, você não correu atrás, né? Então, praticamente é isso. Não foi fácil, foi muito difícil, é difícil até agora. A empresa já temos, né, 5 anos de vendas, começamos as nossas vendas literalmente em janeiro de 2021. Demorou aí esse tempo todo para estruturar, para a gente entender como fabricava, e é isso, cara, eu tenho uma operação de açaí aqui local, eu trago a matéria-prima do Brasil e eu faço o produto final aqui. Eu tenho a minha marca que eu faço, que é a Tropical Superfoods, e eu também tenho a indústria, né, que eu venho crescendo como produção. É, e é isso, basicamente é isso. Caraca, cara, que que da hora. É, tipo, esse é o lado aí que muita gente não vê, né, cara, de correria, de aperto. Pô, é uma caminhada que acho que nem todo mundo tá preparado. Foi como Tem mais ainda aí, tem mais pra você ficar aí. Eu acho que assim, cara, eu fico é legal que você tá dando essa oportunidade aí pra mim, porque ninguém sabe da minha vida, né, ninguém sabe do que aconteceu pra chegar até aqui, mas eu fico feliz de poder falar um pouco, e aí talvez até, sei lá, poder chegar em algumas pessoas pra dar pelo menos uma motivação, ou pra galera se espelhar de alguma forma e correr atrás, porque não tem milagre sem sacrifício, não existe. E também, assim, nesse meio tempo aí de empresa, né, até aqui, eu e minha esposa, nós tivemos 3 filhos, e conciliar a vida aqui longe de casa, né, sem nenhum apoio, familiar, rede de apoio, pessoas que poderiam, né, dar uma olhada nas crianças, digamos assim, é muito mais difícil. Tivemos o primeiro, lindo, perfeito, legal, aí programamos para ter o segundo, aí vieram gêmeos, aí a minha esposa grávida de gêmeos, o meu primeiro filho começou, cara, ele ele evoluiu super bem, estava indo tudo legal, aí ele começou a regredir, mais ou menos com 1 ano e 8 meses, aí a gente sem saber o que estava entendendo, até que a gente procurou, foi atrás, com os 2 anos de idade a gente recebeu o laudo que ele tá no espectro autista, e, cara, ter um filho dessa forma requer uma atenção triplicada, e minha esposa grávida de gêmeos, e a empresa meio que indo, cara, foi Deus, cara. Eu fiz malabarismo no escuro, em cima do prédio, cara. caraca. Foi difícil. Confesso que tudo isso aconteceu, mas aconteceu tudo de uma vez. Então, eu estava numa posição que eu não tinha pra onde correr. Ou é assumir e fazer acontecer, ou não tem jeito, cara. Então eu acho que tudo isso aconteceu também, foi bem proposital pra gente ter isso, né, como combustível. E eu falei: "Cara, daqui pra frente é só progresso, não tem jeito, não tem como". Então de tudo que eu fiz, desde como eu pensei e coloquei minha energia pra isso, foi para seguir adiante. Caramba, cara. Você falou aí, em relação aos filhos. Eu tenho 2 filhos também e, cara, é bem isso mesmo. A gente se programou para ter o primeiro e só que aí teve a surpresinha que veio a nossa pequena e a segunda. A gente não esperava, eu fiquei feliz, né, mas não estava programado. E é exatamente isso que você falou, pô,
a gente não tem uma rede de apoio ali que possa estar ajudando a gente para a gente estar podendo fazer o nosso trabalho, podendo fazer nossas coisas do dia a dia, e é bem puxado. Pô, você com 3 ainda, então imagina como é que deve ficar em casa. Lá em casa já fica uma loucura já, mas, cara, é tudo Deus, né, pô, ele nunca ele nunca dá a tarefa que a gente não consiga cumprir, né, além da nossas forças, porque é dolorido, é sofrido, pô, tem hora que, pô, tu pensa em desistir um monte de vezes, vem um monte de coisa na sua cabeça, mas, pô, você já começou, você já tá fazendo as coisas, aí você olha pro lado ali, tu vê aqueles pequenininhos ali que tá dependendo de você, é o que te enche de energia, né, para continuar, para ser persistente, para, pô, cara, muito bacana mesmo sua história. Eh, Em relação à fábrica, nossa, sobre esse processo todo aí do açaí, de estar fazendo, maquinário, isso daí você comprou tudo aqui, teve que importar do Brasil? Porque o açaí, até onde eu sei, não sei, eu sou leigo nisso daí, mas, ah, é mais natural do Brasil, né, que vem muito mais de lá. Então o processo de fabricação todo você se baseou de lá, não é? Isso. Basicamente, eu tive que importar tudo, trazer, montei do zero. O açaí é um produto nosso, né, uma matéria-prima brasileira, bem popular da Amazônia, onde os nativos, eles usam isso como alimento. É do extrativismo, então, assim, muitas famílias, ribeirinhos vão para o meio da Amazônia ou para o meio de qualquer, outros lugares lá na região, colhem isso manualmente, colocam em caixas e vendem para indústrias, que as indústrias processam o fruto de imediato. É um fruto que acontece por colheita, né, por safra e tudo mais, se bem que já tem algumas alternativas, mas o grande montante mesmo é de lá, da região de Belém. E, cara, o açaí tá sendo bem visto não só no Brasil, mas mundialmente. É um nicho aí que ainda tá no começo, por mais que vem se popularizando bastante. É um produto legal de mexer, mas assim, é cadeia de congelado, tem que ter uma estrutura para isso e, enfim, é, é isso aí. É bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso, não foi fácil pra caramba, é difícil, ainda tem vários desafios hoje, por exemplo, né, com esse estreito aí fechado, não tá chegando nada direto aqui por Jebel Ali, que é o porto de Dubai. Estão tendo que ter as alternativas aqui na região, não sabe o que vai acontecer. Então esse tópico aí, supply chain, que é o que a gente precisa, né, que receber de fora para suprir aquela necessidade local, tá bem abalada ainda. E isso não só eu, né, como todo mundo sofre, né. E, enfim, são os obstáculos e as diversidades que a gente vê aí no meio do caminho. É, isso que eu queria saber também, sobre o plantio do açaí. Ele tem temporada também? Tem época que você tem mais para colher? Como é que funciona? Tem a época da safra, que tem mais frutos e frutos de mais qualidade, é onde realmente todo mundo pega e bate, né, bem a palavra usada, bate a polpa e deixa estoque ou vende dessa forma. E e é esse período, né, esse período que a gente tem que se programar, literalmente, para pra fazer a conta da safra seguinte, né. Então, mais ou menos esse é o cálculo que acontece. Ele é fácil de estocar ou você tem perda, sei lá, se não fizer direito a estocagem?
Não, é lógico que precisa de alguns fatores, né, vai que, sei lá, dá um problema na câmera fria ou tudo mais de transporte e tudo mais e, enfim, isso aí impacta direto no produto, mas, resumindo, é um produto muito bom de mexer por ser congelado, a data de validade é bem longa, não é um produto perecível, né, então isso acaba não sendo um fator de preocupação na nossa cadeia, do açaí. E, mais ou menos isso. E agora aqui, hã, como que está sendo visto o açaí aqui? Quando você começou, ah, as pessoas já conheciam? Foi uma coisa nova, uma novidade? Como que foi entre aspas, assim, a aceitação do Imarate, da população Sim, aqui sim. do Eu geral? cheguei bem depois, já tem grandes empresas que sólidas que vieram bem antes de mim, né. No caso, eu posso falar que eu sou, sei lá, eu me vejo ainda como um faixa branca esforçado, que um dia eu vou ganhar mundial na faixa preta, mas, o açaí já está bem consolidado aqui, existem grandes empresas mundiais que estão aqui hoje em dia. Tem também, assim, grande valor, todo mundo já conhece em termos de locais, eles já tá na cultura deles, com certeza. O açaí também anda muito bem com o fator climático, né, por conta do fator climático aqui da região, então é um produto que casa bastante. Não só o açaí, mas qualquer outra linha aí nesse ramo aí de gelados comestíveis. Pô, legal, legal. E, cara, você falou que já está aqui já há 10 anos, não é? Hã, como que é como que foi a sua adaptação aqui? Foi tranquilo? Como é que foi? Cara, como eu falei, cara, eu vim aqui com um objetivo maior, Hum. então pra mim isso aí sempre foi detalhe. Eu nunca me importei muito em sentir uma falta de uma comida ou sentir falta de alguma coisa no Brasil. Tenho saudade da minha família, dos meus amigos, mas também minha vida é aqui. Hoje, né, casado, com 3 filhos, já estou estabilizado. Quando eu vou para o Brasil, confesso que nos finais, assim, eu já sinto que eu preciso voltar, que a minha vida tá toda aqui, né, nesse momento, e eu vejo aqui como minha casa, vejo aqui como um lugar que eu cara, que eu tô fazendo minha vida, que eu tô bem, que eu tô feliz e quero viver aqui ainda por muito tempo. Ah, legal, legal. É porque, pô, você mencionou aí que é de Minas, não é? Então, pô, eu meus pais são mineiros, minha mãe, meu pai, e eu costumo dizer que, cara, a comida mineira me pega pra caramba. É uma das coisas que eu mais sinto falta aqui. É até difícil, né, de encontrar certas coisas. E, pô, sempre bate uma saudade, né, dos seus hábitos, costume lá do Brasil, mas foi como você falou, sua família está aqui, né, seu objetivo já está focado aqui, e realmente às vezes a gente fica lá assim: "Pô, já deu, né, tem que voltar". É meio que a gente já se estabilizou aqui como a nossa casa. Pô, legal. Eh, sobre a adaptação do clima aqui para você foi de boa ou demora mesmo de pegar porque, nossa, é quente pra caramba, né. Como é que foi? No começo a gente meio que assusta, né, Hum. mas depois também já fica tranquilo. Hoje em dia eu tô, assim, bem acostumado, não é novidade nenhuma. O difícil é quando tem, né, umidade nos dias mais difíceis, nem por conta da temperatura, se tá elevado ou não, é mais por conta da umidade, que são ondas de umidade, né, que a gente tem que ficar, enfim. Mas fora isso eu tô tranquilo, né. Aproveitando sobre esse assunto, ah, isso influencia, na fabricação? Chega a atrapalhar um pouco esse calor extremo em relação a
equipamentos, refrigeração, tipo, tem que ter uma manutenção a mais ou tem que ter um equipamento já um pouco mais especial, né, do que os normais, né, de que tem uma temperatura normal, né, como que é isso? Não, na verdade, assim, a partir do momento que tá mais quente, né, às vezes impacta um pouco mais nas vendas, que isso daí é positivo, É. mas em termos de operação, nada muda não. A gente já segue um padrão que independente do clima, eh, funciona dessa forma. Ah, legal. E, pô, ah, vou fazer umas perguntinhas aqui para você. Você é tipo um joguinho, um ping-pong. Você Tá. você pode responder só com uma palavra ou com uma frase. Hã, trabalho, Compromisso. compromisso, muito bom. Família, Cara, primordial, cara. A família que é a base de tudo. um sonho. Cara, eu sou um cara que eu não tenho sonho, eu tenho 1000 sonhos. Eu não consigo especificar algo pra você, mas assim, o que me motiva mesmo é de estar sempre reciclando e correndo atrás daquilo que eu acredito. E o mais legal daqui, cara, é que os sonhos se concretizam muito rápido, então a gente tem que estar sempre buscando a mais. Da hora. Ah, um desafio. O dia, nosso dia é um desafio, cara, e é um desafio diário. Então, assim, a partir do momento que você fraciona o seu dia e você vence por etapas, você se torna campeão por inteiro. Quem te motiva? Eu mesmo. Da hora, da hora. Ah, qual é o segredo do sucesso? Comprometimento. Da hora, é isso, cara. Então, pô, nossa, cara, tua história não tem nem o que falar que a gente sabe que empreendedorismo, quem quer construir alguma coisa sabe que é difícil, mas a gente, quando ouve, né, a, a pessoa falar, é onde literalmente cai a ficha, né, para todo mundo, porque as pessoas costumam olhar só o lado bom. Pô, fulano de tal tá ali, tá bem, tá fazendo isso, aquilo. Pô, fulano de tal tá se dando bem, não sei o quê. Mas ninguém vê os bastidores, né, dizendo assim, não vê o que você passa para estar junto com a família, para ter o compromisso com o trabalho, com a família também. E, pô, você contando isso daí, ah, abre muitos olhos de pessoas, né, que, pô, tem gente que pensa que é tudo fácil, que aqui em Dubai todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro, mas não vê o que as pessoas passam, né, não vê a caminhada que que a pessoa percorreu e que ainda está fazendo, né. E, pô, cara, é uma história muito maneira, eh com tão pouco tempo, assim, de eu não falo nem de experiência, né, de vida, que você começou cedo, cedo, já com essa mente já lá na frente, né. Então, passar isso para as pessoas, principalmente para os jovens, né, no Brasil que, ah, às vezes não tem muita expectativa, não pensa em fazer algo, pô, escutar uma história dessa, pô, é bem motivador mesmo. E, pô, com isso eu vou pedir, cara, você que passa passe um recado, né, para as pessoas que talvez até queiram empreender, hã, mostrar para elas, né, o quão difícil é, mas que dá, é possível, né. Fala um pouquinho aí.
Cara, eu acho que o ponto principal é você sempre acreditar nos seus sonhos e seguir, independente de qualquer coisa. Independente se seu pai ou sua mãe não te apoia, independente se a circunstância que você vive não é a melhor. Eu acho que a partir do momento que você tem um sonho, que você tem ambição e que você deseja algo para você e você está disposto a fazer isso, é isso que vai te levar. Como no jiu-jitsu, né, cara, eu acho que, graças a Deus, eu consegui trazer tudo de bom que eu aprendi no jiu-jitsu pra minha vida, e eu levo isso com excelência, né. Então, cara, independente do que aconteça, cara, tenha compromisso com você mesmo, sabe. Para, olha no espelho, olha no fundo do seu olho e fala com você. Fala assim: "Cara, a gente vai fazer, a gente vai conseguir, eu vou ir atrás, eu vou vencer". Eu não sei como vencer, mas aí volta, cara. É caminhar que os caminhos se abrem. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aonde eu tô, mas, cara, eu tava correndo atrás. E é isso que falta muito em pessoas, sabe? Pessoas que pega e faz, mas é um compromisso interno, é um compromisso com você mesmo. Sabe, nessas horas que ninguém tá vendo, só você sabe o peso disso que você carrega? Então é isso que você não tem que deixar acontecer. Porque assim, você pode perder para todo mundo, igual num tatame, você pode perder para todo mundo no treino, mas quando você aceita perder para você mesmo, eu acho que isso é a pior derrota que existe. Então se você quer algo, assim, grandioso, se você quer correr atrás para ter algo, assim, sólido, você tem que se comprometer a isso, cara. E eu acho que das vezes que eu mais consegui performance na minha vida, foi quando eu fazia tudo certo, tudo certo. Desde a hora que eu acordava, que eu arrumava minha cama, que eu arrumava minha comida, que eu preparava minhas coisas, eu fazia com excelência, sabe. E aí volta naquilo que a gente conversou. Muitas vezes o cara olha para o lado e tropeça, olha para o lado e quer ter uma vantagem em cima da situação. Cara, a vida é uma maratona que você corre sozinho. Então, assim, você tem que fazer por você. Ah, o cara dá mais aula que eu. Ah, o cara faz mais isso. Não, eu vou fazer isso. Cara, não interessa, cara. No final é você com você mesmo. Se você se predispor a fazer tudo com excelência, não tem como dar errado, cara. Não tem. Então, assim, tem que fazer tudo para não ter a probabilidade do erro. A partir do momento que você se compromete com você mesmo, que você quer algo, cara, é questão de tempo. Tempo e consistência, né? A perseverança. E é isso, cara. Eu acho que muita gente quer o caminho curto, quer o caminho rápido, acha que fulano tá fazendo aquilo, fulano conseguiu isso, mas, cara, são exceções, cara. A partir do momento que você quer algo pra você e você acredita e você acorda todos os dias fazendo o máximo do possível que você tá disposto a fazer isso no dia, eu acho que esse é o caminho. E fracionar essas conquistas, né, cara. Por exemplo, eu vou dar o meu melhor de manhã, eu vou dar meu melhor de tarde, eu vou dar meu melhor à noite. É fracionar, cara, igual os grandes campeões, né, cara. O cara não chega lá e fala: "Pô, tem que fazer 10 lutas". Cara, o cara ganha por minuto. Esse minuto eu vou ganhar, o outro minuto eu vou ganhar. E aí, cara, é muito melhor você fracionar a sua vida do que você pensar lá na frente. Que quando você pensa lá na frente é legal, eu penso muito lá na frente também, cara. Eu sou um cara que vive muito no futuro, mas eu não deixo de trabalhar o que tá aqui hoje. Então, assim, pra você que quer algo assim, cara, é se assumir, cara. É entender que ninguém vai fazer por você se você não fazer por você mesmo. E fazer, cara, porque o mundo tá aí, tem grandes chances, tem grandes oportunidades, sempre tem algo que dá pra fazer, não tentar inventar fazer algo super diferente. E tem vários fatores também, né, cara, tá num lugar legal, com pessoas legais, tá numa atmosfera aí que faz relevância pra você, tem algumas atitudes momentâneas que você faz de bobeira que, às vezes, você mesmo sabe que isso aí pode te prejudicar no futuro. E é isso aí, cara, momento é momento. A sua vida é pra frente. Se eu pudesse fazer várias renúncias que eu cometi no meio do caminho, cara, minha vida foi isso, cara. Foi na linha reta, deslizando, voltando. Ia na reta, deslizava, voltava. Já fiz muita coisa errada também, já tive muito tropeço, mas graças a Deus eu consegui focar.
tá sempre lá na frente. Eu acho que tudo aconteceu ainda tardio para mim, enfim, por com o que eu sempre carreguei, eu sempre imaginei. Mas é isso, cara, eu acho que no final cada um fecha a sua conta, se você quer mesmo crescer, evoluir, você tem que saber, cara, que só depende de você. Caramba, é isso, cara, você falou tudo. É como se pra gente que é do jiu-jitsu, a gente sabe, né, que quando você entra pra lutar e você vê o seu oponente ali, você já meio que treme ali, você já tá com aquela cabeça ali: "Caramba, caramba, o cara é grande, caramba, o cara é forte, pô, o cara é de nome, o cara é sinistro". Mas se você não confiar em você, pô, você já entra com 50% da luta ali perdida, né, pô, é basicamente isso. E foi o que você falou, você tem que vencer cada minuto, cada minuto. Eh, não é fácil, não é fácil para ninguém, mas você tem que confiar em você mesmo. Pô, vai ter falha? Vai, ninguém é perfeito, né, e você tem que acreditar. É, essa é a chave, né, esse é o segredo, você tem que acreditar. "Ah, deu certo? Pô, beleza. Pô, deu errado? Vamos tentar de novo", né, é basicamente isso daí. Cara, nossa, muito obrigado, valeu mesmo, cara, por contar a sua história aí para as pessoas. Ah, tenho certeza, certeza que esse vídeo aqui, cara, vai motivar, né, e mostrar a realidade para muita gente. ah, do dia a dia aqui, do corre, né, que a gente fala que é aqui em Dubai, não só em Dubai, empreendedorismo não é fácil, mas você tem que se manter íntegro ali a todo momento para todos os desafios. E, pô, mais uma vez, obrigado mesmo aí, por ter aceito o nosso convite. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai fazer outra aí, com certeza, né. E, pô, com a sua empresa bombando mais ainda mesmo. Que é isso, cara. Tamo aí no caminho, mas obrigado. E sobre empreender aqui, cara, só falar, cara, não tem muito segredo. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que correr atrás. Aqui a regra muda o tempo inteiro. Então, assim, se eu falar uma direção hoje, não vai ser a mesma daqui a pouco. E cada segmento é uma maneira diferente. E assim, tem vários desafios que você encontra no meio do caminho que você tem que entender que, cara, você vai ter isso como aprendizado e depois você tem que, enfim, aprender. E, e é isso, cara. Eu não consigo, assim, falar algo específico, porque cada nicho aqui tem as suas peculiaridades em termos de empreender ou de business. Mas é, é difícil, cara, e é prazeroso também a partir de Hum. quando você vai alcançando alguma coisa. Legal, legal. Cara, mais uma vez, obrigado aí. Rapaziada, tchau, obrigado aí. Se Deus quiser, a gente vai ter mais histórias incríveis igual essas aí. Tchau, tchau.